Olá pessoal, aqui Newton Júnior da Vox Líderes e vamos começar a nossa terceira videoaula de um desafio chamado Pessoas. E hoje eu vou estar falando sobre um case que mexe muito comigo, eu espero que vocês gostem, mas que exemplifica como nós podemos gerir diferente as coisas. E para começar isso eu quero linkar com o vídeo anterior, lembrando a você daquele slide do nosso amigo Frederic Laloux, que diz assim: sempre que a humanidade passou por um salto de consciência, iniciando uma nova etapa da história, e é como nós estamos agora, ela encontrou uma nova maneira de colaborar, surgiu um novo modelo organizacional. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós não podemos gerir como geríamos antes, nós não podemos liderar como liderávamos antes, precisamos entender o que vai acontecer e como nós podemos gerir bem nesse novo cenário. E aí, eu quero te chamar para uma pergunta existencial. Por que alguém torce pelo Fortaleza? E eu faço essa pergunta para você porque em todos os estados nós temos essa rivalidade, né? É lógico. Mas o Fortaleza passou 8 anos na Série C, na terceira divisão. E mesmo que você não goste de futebol, presta atenção nisso. Depois de 8 anos na Série C, todos os torcedores do Fortaleza eram zoados todos os dias. Os torcedores do Ceará e mesmo outros ficavam sempre brincando com a cara de quem torcia Fortaleza. Porque o Fortaleza todo ano ia para a final. Todo ano ele estava a um passo de passar para a Série B. E aí ele perdia o jogo. E aí algo acontecia e ele se mantinha na Série C. E isso foi um tormento durante 8 anos. Mas eu pergunto a você, quantos torcedores do Fortaleza deixaram de ser torcedores do Fortaleza para ser, por exemplo, do Ceará ou de outros times? Quantos abandonaram o seu time? Eu não conheço nenhum. Por quê? Isso é um dos pontos importantes para a gente raciocinar. Existe um envolvimento, um vínculo emocional entre os torcedores e a marca Fortaleza e o que ela representa para eles, que faz com que eles engulam tudo, passem por cima de tudo e continuem fiéis àquela marca, àquela empresa, àquela organização. Existem gatilhos que são instalados na cabeça das pessoas que fazem com que elas se mantenham ali. Gatilhos de coerência. O tempo todo eu sempre falei em favor do Fortaleza, não é da noite para o dia que eu vou falar em favor de outra marca. Eu me sinto pertencente a uma família, a um grupo, e sempre me coloquei assim, não vai ser facilmente que eu vou sair dali. E se as pessoas pensarem na sua empresa da mesma maneira, se envolverem emocionalmente com a sua empresa da mesma maneira? Esse é um ponto para a gente raciocinar. E aí eu quero trazer para você uma outra pergunta. Por que as pessoas trabalham de graça? Hoje existem mais vagas sendo lançadas no mercado pelo terceiro setor e absorvidas do que pelos setores tradicionais. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais envolvidas com aquilo que querem acreditar, que elas acreditam, com um propósito, com a missão. Elas estão cada vez mais envolvidas em se sentir relevantes, em se sentir deixando um impacto, um legado. E este vínculo faz com que muitas das pessoas, muitos dos profissionais, eles deixem de ganhar o que poderiam ganhar e vão ganhar menos para trabalhar com uma instituição como essa, ou mesmo fazem um trabalho voluntário, porque eles estão emocionalmente vinculados. E aí eu quero te chamar a atenção para um grande acontecimento que aconteceu com o Fortaleza. Após 8 anos na Série C, Fortaleza finalmente consegue sair e ir para a Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E lá chega um elemento chamado Rogério Ceni. E aí tudo começa a mudar. Nós estamos diante do efeito Rogério Ceni. E o que acontece? No primeiro ano, o Fortaleza já é campeão brasileiro da Série B e passa para a Série A. E no primeiro ano da Série A,
o Fortaleza já está entre os primeiros 12 colocados que se classificam para a Sul-Americana. E qual é a previsão? A previsão é rumo a Tóquio, Fortaleza Libertadores. Eu sou torcedor do Fortaleza. Mas o que eu quero dizer a você é: como será que o Rogério Ceni fez uma diferença tão brutal no time do Fortaleza? Esse é um ponto para a gente estudar. Rogério Ceni veio de uma talentosa carreira como jogador, um jogador que conquistou muito e que começou a sua carreira de técnico no São Paulo. Não foi tão bem, pelas particularidades de lá, e veio para cá, para o Fortaleza, e no Fortaleza construiu uma verdadeira revolução. Como eu te falei, será que o Rogério Ceni, ele fez a diferença simplesmente pelo modelo de liderança dele ou pela estratégia tática dele como técnico, ou algo a mais aconteceu? É lógico que toda equipe é reflexo do seu líder. Se você tem um líder que é um 7, toda a equipe só chega até 7. Se ele é 5, não tem jeito, a equipe vai bater um 5. Mas se ele é um 9, se ele é um 10, ele pode puxar todas as pessoas para este patamar de excelência. Então essa é a primeira coisa. Toda equipe, todo time é reflexo do seu líder. Se você tem uma equipe disfuncional, uma equipe que não está operando como você gostaria, preste atenção que tem algo ou na sua liderança ou no líder que você colocou para tocar esse time. Nós precisamos assumir este compromisso de que quem faz a diferença somos nós. O segundo ponto é: a sua equipe precisa conviver com as vitórias. Todo time que está ganhando, ele tem uma tendência natural de continuar ganhando. E o time que entra numa má fase, que começa a perder, ele tem a tendência de perder. Por quê? Porque as pessoas se comprometem, se envolvem com as vitórias. As vitórias nos fortalecem para novas vitórias. Então você precisa conduzir o seu time às vitórias. Mas afinal, isto é fruto de um gênio de estratégia ou é fruto de um modelo de gestão? É lógico que o Rogério Ceni é um cara extremamente bem capacitado, um grande técnico. Mas mais do que isso, eu acredito que ele colocou em prática um modelo de gestão novo. E esse modelo foi que pôde andar, surfar de maneira exponencial dentro do ambiente que existia. Durante o campeonato, Fortaleza estava indo mais ou menos bem, mas o Cruzeiro, que é um time tradicional, estava indo muito mal. E Rogério Ceni foi seduzido a sair do Fortaleza e ir para o Cruzeiro. E chegou lá no Cruzeiro como sendo a grande esperança para tirar o Cruzeiro do problema que ele estava tendo. No entanto, poucos meses depois, Rogério Ceni estava voltando para o Fortaleza após um resultado não muito bom lá no Cruzeiro. Por que será? Se o Rogério Ceni é tão bom, se ele é um gênio da estratégia, por que ele não deu certo lá no Cruzeiro? É isso que eu quero que você analise. Primeira coisa é: pessoas não são peças para serem simplesmente colocadas nos lugares dentro de uma estratégia. Existe uma questão muito forte que é a percepção das pessoas. Elas podem se mover ou não a partir da percepção dessas pessoas em relação a uma série de coisas. Lá, em relação ao próprio Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni aqui em Fortaleza, ele era um cara muito reconhecido, um grande líder reconhecido e já ouvido e seguido por todos, mas lá no Cruzeiro não tinha ainda essa percepção. Essa é uma percepção que precisa ser construída, ela não é assim. O ambiente disfuncional. Não existe só o papel do líder, mas também do ambiente. E ele chegou lá num ambiente cheio de problemas, cheio de questionamentos, cheio de situações a serem resolvidas que também não são resolvidas assim. E, por fim, uma autonomia. Aqui no Fortaleza, ele tinha toda a autonomia da direção. E ele chegou lá, enfrentou algumas barreiras e a diretoria não se posicionou diretamente em favor dele e com isso a autonomia dele foi questionada. Isso mostra que não é só um modelo de liderança, isso não mostra que não é só uma estratégia.
Isso mostra que existem outros elementos que influenciam no resultado daquela equipe, que influenciam na performance daquela equipe. E isso é algo que precisa ser gerido, construído ao longo do tempo. Tenho certeza que se ele tivesse mais tempo lá, com o passar do tempo, ele iria conseguir colocar um modelo dele em prática e isso iria se reverter em resultados. Mas ele voltou para o Fortaleza. E por que quando ele voltou para o Fortaleza, voltou a dar certo também aqui? Primeiro, a percepção de uma autoridade natural que ele construía ao longo do tempo. Ele tinha uma autoridade natural, não era porque ele era um chefe, é porque ele tinha construído essa autoridade. E ele tinha construído mais que uma autoridade, ele tinha construído um ambiente prazeroso, um ambiente desafiador, um ambiente vitorioso, um ambiente acolhedor, um ambiente com diversos elementos que fazem com que a sua equipe realmente possa ter resultados melhores. Ele já tinha desenvolvido processos claros, processos que todos entendiam e podiam seguir, sabiam exatamente aquilo que ele queria que você entregasse e procuravam entregar por todos os outros motivos. Mas também ele tinha o conhecimento nas competências de cada um. E aí ele já podia tanto colocar cada um nos seus lugares, quanto também desenvolver as competências que ainda não estavam tão bem desenvolvidas para assumir os gaps que ainda existiam naquela equipe. Com a soma de diversos elementos, o Rogério Ceni voltou para o Fortaleza e continuou a ter sucesso. Então a grande questão é, será que podemos desenvolver um trabalho mais produtivo, gratificante e cheio de significado? Essa é a questão que, se você entender e se você souber aplicar na sua empresa, com certeza você vai ter resultados muito diferentes dos que você está tendo hoje. E, lógico, esses resultados não vão acontecer assim, mas eles são resultados que vão ser construídos e que vão ser melhores a cada momento. A cada ciclo que você fechar, você vai ter um resultado melhor, vai para um patamar diferente, um degrau diferente na escada da sua performance e do seu sucesso. Em resumo, você precisa ser líder, liderança faz a diferença, porém um novo modelo de gestão é necessário. Rogério Ceni é o cara. Rogério Ceni pôde aplicar este novo modelo dentro da organização que é o Fortaleza. As pessoas se vinculam emocionalmente com as empresas e quando eles se vinculam emocionalmente, elas entregam mais e elas se vinculam a partir de elementos que são geridos pelo líder, que também tem que ser gestor. Então, no próximo vídeo, finalmente, eu vou estar terminando essa série, mas falando especificamente de quais são esses elementos, de como você deve tratar cada um deles, para que você possa realmente aplicar na prática e já começar a ter resultados a partir de amanhã. Eu te espero no próximo vídeo, no final da nossa série. Um grande abraço e até lá.